Pois é, achei uma indireta ali. Vamos ver, a conferir. Ontem mesmo em um Maracanã vazio foi dia de ficar na memória de muitos torcedores do Flamengo. Não pela vitória sobre o Fortaleza ou pela grande atuação do Bruno Henrique, mas pela despedida de um jogador que ficou pouco tempo no clube, mas já conquistou a idolatria da torcida. 705 dias, 7 gols, 12 assistências, 8 títulos e 109 jogos depois, chegou a hora do adeus. Uma das coisas mais difíceis que tem no mundo é se despedir de pessoas, se despedir de coisas que tu ama, né? Um amor intenso que rendeu homenagens de muitas formas. Sempre tive o sonho de jogar no Maracanã. Pô, chega aqui, telão, cara, me agradecendo. Por muito pouco, o Gerson não deu mais uma razão para tantos agradecimentos. O Gerson salva o goleiro! E para ajudar o Flamengo a vencer, Gerson nem precisou mostrar alguns dos motivos que o fizeram ser idolatrado pela torcida do Flamengo. Não comandou o meio-campo, nem fez grandes jogadas, mas certamente viu o quanto é querido e vai deixar saudades por aqui. Basta ver a comemoração do primeiro gol. Parecia ter sido de Gerson, de tantos cumprimentos que recebeu, sem falar do vapo coletivo. Até começou com ele, mas num cruzamento errado. Na sequência da jogada, Bruno Henrique roubou a bola e marcou 1-0. Gol! Bruno Henrique pro Flamengo! Esse foi o nome do jogo na despedida de Gerson. Tudo que ele toca tá virando ouro. Foi de Bruno Henrique o lançamento perfeito para Michael, que não aproveitou. Vai ficar cara a cara com o goleiro Michael Felipe! Coube então a Bruno Henrique mesmo a missão de fazer o segundo. Gol! É mais um de Bruno Henrique! Vantagem de 2-0 no placar e um Flamengo dominante em campo no primeiro tempo. Na entrada do túnel, nós nos reunimos, atenção no começo do segundo tempo. Bom, aí parece que o pessoal não prestou atenção nesse pedido não. O Fortaleza precisou de 15 segundos para diminuir com o David. O Ederson, boa bola pra chance no gol! Gol! David! O problema é que você toma o gol muito no começo do segundo tempo. Isso sim é uma coisa que incomoda a gente. Mas ninguém incomodou mais os marcadores do que Bruno Henrique. Depois da arrancada pela direita, acertou o travessão. Ela toca na trave! Também serviu o Vitinho, que chutou com perigo. Palma, Felipe Alves! Eu gosto muito do Bruno Henrique por dentro. Acho que ele se destaca muito quando ele joga por dentro, não só pelos 2 gols de hoje. Elogios para um, palavras duras para outro. Fico triste. Acho desrespeitoso. Rogério Ceni se referia a Pedro. O atacante não fez a menor questão de esconder a irritação por ser substituído. Uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Com quem estava em campo, o Flamengo quase fez o terceiro, com Gerson e depois Mateuzinho. O Fortaleza também teve chances de empatar. Mas na noite de Gerson, o choro era só de emoção. Depois da vitória garantida, todos foram lá, 1-1, dar o último abraço, o último beijo. Espero que um dia eu possa voltar e que todo mundo me receba de braços abertos. Ele vai, mas o que fez nesses quase 2 anos já virou história, das boas. E se até o setentão Maracanã diz que não tem igual, duvidar pra quê? A Gerson, muito marcante mesmo no Flamengo. Mas, Lofredo, você acha feio também o que fez o Pedro? O que você achou do comentário do Rogério também, né? Porque isso já aconteceu com o Gabriel e ele contemporizou. Pois é, eu acho feio isso também. Se você deixa um fazer, né? Você não é firme com o outro, acaba pegando mal quando você é firme, né? Parece que o Gabigol, e claro que o Gabigol tem uma história no Flamengo bem maior que a do Pedro, o Gabigol tem um peso nacionalmente, está na seleção principal, o Pedro está na seleção olímpica, mas, assim, quando se permite para um, acaba se permitindo para todo mundo. Não foi muito legal, não, nem a atitude do Pedro, que eu acho que realmente... Ele também não estava fazendo um grande jogo, vamos falar a verdade, o Rodrigo Muniz vem se apresentando muito bem, merecia a oportunidade. Também, né? Voltou ontem. Exatamente, e se imaginava que ele não estivesse, ou o Rogério assim pensou, que
que não tivesse no momento físico ideal para jogar os 90 minutos. Né? Então, assim, a substituição ela está dentro do aceitável. A reação é muito ruim. E talvez o Rogério devesse contemporizar também, como fez com o Gabigol. Enfim, não acho que isso seja também um grande problema. Você vê que o Flamengo consegue resolver algumas situações que tem de elenco, né, sem pedir contratações, com os jogadores que tem no clube, né? Rodrigo Muniz, aí você tem no meio-campo também substituições que você tem com categoria de base, Mateuzinho na lateral direita, né? Então, assim, consegue resolver seus problemas bem com jogadores ali formados na base, tá com a ausência de diversos atletas, perdeu para o Bragantino no último minuto, num contra-ataque, porque não abriu mão de buscar a vitória. Enfim, tem suas dificuldades, mas me parece que está no caminho da disputa do título novamente. Se você for pegar, o Flamengo tem 4 jogos, né? Basicamente, estamos na 6ª rodada, não são todos os times que tem 6, mas tem alguns times já com 6, então se você pensar, o Flamengo está aí, nesse momento, no pontos perdidos, aí entre os 3 primeiros da competição. Falou que o Flamengo tem achado alternativas, né, para o time, o Mateuzinho mesmo, já tem gente até pedindo ele de titular. Agora, quero ver achar substituto para o Gerson. Até o Rogério Ceni falou que vai ser difícil achar alguém que faça o que o Gerson faz. Fala aí, Hernan, essa passagem marcante do Gerson, né? 109 jogos, 8 títulos e muita saudade. E ele agradecendo ao Jorge Jesus, né? As palavras de agradecimento ao Jorge Jesus, porque de fato o time do Flamengo, depois da chegada do português, quando ganhou tudo, Libertadores, Brasileiro, Estadual, Recopa, enfim, se eu ficar falando os títulos do Flamengo, eu vou ficar até amanhã aqui. Mas de fato o Flamengo se fixou muito como um elenco, né? Um time. A questão coletiva ficou muito forte. E aí ouvi assim muitos comentários: mas o Gerson não é um jogador de fazer gols, não é um jogador decisivo. Mas eu acho que a peça de engrenagem de um time coletivo muito forte é sim uma peça fundamental, o Gerson. Então, por isso, de fato, não só o torcedor sente muito a ida dele para a França, mas também o Rogério Ceni e a comissão técnica toda dele, porque de fato é um jogador que faz a diferença. É o tipo de jogador que numa bola ele coloca o atacante em condições. E aí você tem, por exemplo, um Gabigol e um Pedro que não desperdiçam, Flamengo sempre vencendo. E o Flamengo vem fazendo um campeonato brasileiro até aqui muito consistentes e, o mais importante, conseguindo os resultados. Algo que os rivais diretos não estão conseguindo. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Então o Flamengo, eu concordo com o Lofredo, vai brigar pelo título mais uma vez. Lofredo, uma peça assim sair, né, como o Gerson, né? É capaz de mexer muito nas estruturas do time? O Rogério vai ter trabalho para reorganizar essa equipe, você acha? Acho que vai ter a volta do Thiago Maia e ele pode mexer no posicionamento do Diego. Vai ser igual? Não vai ser igual. Acho que o Gerson é um jogador para estar na seleção principal. A gente viu o jogo da seleção principal ontem e eu fiquei imaginando como que o Gerson não joga ali. Obviamente joga, né? Sabe? Assim, claro ficou que pensando o que ele estaria fazendo ali em campo, né? Pois é, tem a questão dele, da necessidade da seleção olímpica, já que ele tem idade, mas assim, ele é um jogador para ser colocado na seleção olímpica depois de tudo, porque para estar na seleção principal. É um jogador que não temos igual no cenário nacional e não temos brasileiro igual jogando na posição. Então faz diferença sim, só que eu acho que o Flamengo tem alternativas, né? Tem o João Gomes para entrar no time, tem a volta do Thiago Maia, tem o Diego, igual não vai ficar. Mas dá para fazer algo muito bom. E acho até que, assim, o Hernan falou que o Gabigol e o Pedro não desperdiçam. Às vezes eles até desperdiçam, sim, o Hernan. Só que a quantidade de criação é tão grande, por conta da qualidade desses jogadores, além do Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que eles deixam 1 ou 2 vezes lá dentro. Entendeu? Então, até porque o cara não consegue fazer as 5 bolas que ele recebe, né? Recebe 5 em condição de gol, faz 2, né? Mesmo jogador com boa condição técnica, o bom atacante, né? E eu acho que é isso que é legal no Flamengo, e os jogos são bons de assistir por conta disso. Ontem o Fortaleza, que aliás faz uma campanha boa, mas é um jogo bastante interessante também, não se furtou de jogar contra o Flamengo no Maracanã, não. Acho até que facilitou
em alguns momentos, que o pessoal da defesa do Fortaleza, principalmente o goleiro Felipe Alves, poderiam querer trabalhar em delivery. Se fosse necessário, eles teriam toda a condição. Porque o que eles fazem de entrega aí para o ataque adversário é uma grandeza com aquela saída de bola arriscada, principalmente o goleiro, né? Principalmente o goleiro. E o primeiro gol do Flamengo foi assim. E eu acho que você dá para jogar de maneira ofensiva, mas sem fazer loucura na defesa. Dá para você sair jogando sem você arriscar tanto, principalmente com um time com a qualidade que tem o Flamengo. Não precisa mexer com o coração tanto dos torcedores, né? O Fortaleza, inclusive, estava invicto a 21 jogos. Oi, Hernan. Na hora que você tiver um espacinho aí, eu queria ler uma mensagem que eu recebi aqui do presidente Júlio Casares. É importante, né, nesse momento de instabilidade no